quer sair do Brasil, para qualquer lugar, não precisa ser Irlanda direto não, quer sair do Brasil, quer viver em outro lugar, quer desbravar um mundo novo, pesquisa sem preguiça. Eu acho que é o principal, porque assim, hoje em dia tem muita informação online, mas também tem muita desinformação online. Sim. Eu vejo que você filosofa sobre várias coisas desde o começo que você estava aqui. A gente estava conversando que você e sua esposa, vocês começaram a estudar psicanálise. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente, especialmente porque teve a pandemia. Você estava falando que deixou a gente um pouquinho mais maluco do que o normal. E o que você tá em qual período? É o quê? É um ano de curso? São 3 anos de curso. Caramba! 3 anos de curso e... Então, o bom desse curso de psicanálise, eu não sei outros cursos porque só fiz esse até agora, mas é maravilhoso porque não tem essa assim, ó, é um ano certinho, é tipo assim, é uma forma realmente de desenvolver o pensamento psicanalítico e aguçar a escuta psicanalítica com liberdade. Então assim, o professor sugere temas, fala assim, ó, hoje a gente vai falar desse texto do Freud, por exemplo, de 1900. Todo mundo vai lá ler o texto, lá, começa a aula no Zoom online, discutindo pontos de vista, associações, aí ele vai dar uma direcionada, porque eu penso que o desenvolvimento da escuta psicanalítica, que é o que a gente está desenvolvendo, ele não pode, você não pode cercar ele. Se você prender ele, ele atrofia. Tem que estar livre para o pensamento. Então, assim, é um curso que é maravilhoso. Ele melhorou a minha forma de me entender. Eu penso assim, a partir do momento que eu me entendo, eu fico mais aberto a entender a dor do outro. Que é o que eu penso quando eu me tornar um psicanalista, eu tenho que sentir a dor do outro, eu tenho que estar apto a entender a dor do outro para pelo menos fazer ele enxergar essa dor. Sim. Porque a psicanálise nada mais é do que a cura pela fala. Então, assim, num exemplo muito simplista, é muito mais complexo que isso. Mas se a gente está numa sessão, você vai começar a falar. Você vai começar a falar de qualquer coisa. A minha escuta ela tem que estar afiada para pegar escapadas que o seu inconsciente dá nessa fala. Então, não é a história que você está contando. São termos que você usa ou formas que você expõe a ideia que eu acho onde está o problema, onde está o sintoma. Aí a gente pega aquilo ali e começa a espalhar na mesa, começa a tratar para você elaborar, porque muitas vezes, isso aconteceu comigo, é falta de consciência. Há um problema acontecendo na minha vida em que eu não consigo enxergá-lo. A análise coloca luz nesse problema e fala assim, ó, esse problema acontece por causa disso, disso e disso. É como se fosse mágica. No momento que você entende qual é o problema e de onde ele vem, ele perde o poder. E aí você melhora. Então a psicanálise está me preparando para ser o facilitador da melhora. Porque, de novo, tentando ser o contraponto. O mundo que a gente vive hoje, rede social, televisão, tipo a ditadura da moda, que você tem padrões para seguir. Isso tudo está acumulando problemas na cabeça das pessoas que não ficam presos. Isso sai, isso vira um sintoma. E aí, lá na frente, eles vão precisar de muitos psicanalistas. Então, eu já tô me preparando para quando o mundo falar, por favor, nós estamos todo mundo com a cabeça ruim. Eu falo assim, ó, tô estudando há um tempo, eu posso tentar te ajudar. E aí, senta e vai. E, por exemplo, você consegue identificar antes de ser psicanalista, estudante de psicanalista, mas com todo o trabalho que você tem feito, você consegue observar alguns comportamentos em pessoas que vêm morar fora, que saem do Brasil e vêm morar aqui? Puxando o meu exemplo, eu morava no Brasil com a minha mãe. Por mais que eu e meu irmão, nessa ocasião, nos 45 do segundo tempo, resolvi vir pra cá, a gente sustentava a casa e tal, a gente cuidava da minha mãe, ela era a dona da casa, a mãe, entendeu? Quando chega aqui, não tem a mãe. Tanto pro lado bom, que é aquela mãe que, pô, por que você vai sair? Poxa, você tomou uma cerveja e tá dirigindo, sabe? Aquele cuidado da mãe, não tem. Mas, por outro lado, não tem também aquele outro cuidado que é, tipo assim, acabou as cuecas, irmão. Aqui acabou cueca, mamãe não vai lavar. Então, assim, na hora que não tem mais esse cercadinho, não tem mais a asa da mãe, aí a pessoa que não sabe se
imaginar dentro de um cercado que a sociedade coloca a gente, despiroca. Então, assim, aí pode ir para todos os lados. Isso aí vira uma explosão que vai para todos os lados. Pode ser o cara que vai desenvolver um problema com depressão, vai, por não ter esse afeto, esse suporte, ele vai achar que não faz mais sentido. Tipo assim, perde o sentido. Quando perde o sentido, o próximo passo é depressão. Então, assim, eu acho que aqui é um lugar que testa muito o psicológico de quem vem para cá. É um teste de fogo direto. E aí, a tendência é ou a galera muda para melhor, como eu vejo que eu mudei, tipo assim, em relação a realmente assumir as rédeas da vida, ou despiroca. Aí ou vai para muita festa, começa a usar droga, ou começa a ficar muito triste, muito em casa. Então, assim, é muito bom, inclusive, a gente tá falando nisso nesse mês, que é o Setembro Amarelo, que é uma coisa que é um problema de muita gente. E ainda, infelizmente, ainda tem muito daquela ideia do não, isso é frescura. Ou eu não vou gastar dinheiro para ficar conversando com uma pessoa que eu não conheço. Cara, não é gastar dinheiro. É um investimento para você. Quando você tá doente, torce o pé, o que você faz? Você não liga para um amigo e fala, amigo, torci o pé. Vamos conversar, vamos no bar conversar, meu pé sara. Não, é a mesma coisa. Então, acho que, e principalmente para quem tá aqui, principalmente é mais um agravante maior ainda é a questão da pandemia aqui. Longe da família, longe dos amigos. Que aí você tem toda aquela tensão sua de viver num lugar desse e mais a tensão de ver as pessoas que você ama passando pela mesma coisa lá sem o seu controle. Aí o pau quebra. Então, assim, eu acho que aqui muita gente que fala assim, eu tô meio mal, tô melhorando uma depressão, vou fazer um intercâmbio. Não. Primeiro se trata, primeiro sara. Falando em depressão é uma doença. É químico, é biológico. Primeiro se cure da sua doença, para depois você se colocar à prova numa situação que é uma pressão muito grande. Ou não vai ser um remédio, vai ser pior. Então, acho que o intercâmbio, ele causa esse efeito. Ele tira barreiras, tira coisas que te prendiam e te solta no mundo. E aí tem que ter pezinho no chão para não se emocionar demais. Como eu me emocionei, tanto quando eu cheguei que eu fui para bagunça, quando depois, no inverno de 2013, de 2012 para 2013, eu entrei em depressão. Que chega ali novembro, dezembro, e eu acho que pra gente do Brasil, talvez pra mim, eu falo gente, mas chega Natal, eu nunca fui muito fã de Natal, mas chega Natal, aquele frio, você tá longe da família, dá uma injeção de desespero fica lindo aqui, Natal é maravilhoso, mas eu acho que o inverno, frio, chuva, nublado, Natal, longe da família, leva a gente para um lugar ainda mais escuro. E tem que estar sempre atento, né? Demais. Demais por quê? A questão do inverno, ela tem essa questão das festas de inverno, que é aquele ambiente familiar, e você não tem família sangue. Tem a rapaziada que tem amizade, que se forma ali uma outra família. Mas você tem essa falta do, poxa, minha família, Natal, tempo especial. Para muita gente o Natal é muito especial, é muito familiar. Chega aqui é a rapaziada, né? Então tem esse fato que afeta também o emocional. Tem a questão de ser inverno, então é de noite, muito tempo de noite. E o escuro, você fica escuro também. Vitamina D que cai, porque nem todo mundo repõe. E a vitamina D, ela é um fator que caiu, você já começa a ficar mais tristinho. Eu lembro que no último inverno... A sua caiu? Então, caiu muito e eu ficava assim. Tem a suplementação, eu tomo a vitamina D. Só que tem dia que esquece. E aí eu pensava assim, cara, eu vou tomar vitamina D porque eu não quero ficar tristinho. Nessa ideia, porque afeta diretamente o psicológico. Caiu vitamina D, você fica ruim, você toma vitamina D, dias você se sente melhor. Isso a gente nem pensa quando a gente tá no Brasil, que é só na cara o tempo inteiro, né? Lá não tem como. Lá não tem como, mas aqui tem que tomar muito cuidado com a vitamina D. Então, assim, a gente vai somando, você vê quantos fatores. E o inverno é o frio, você não sai tanto, e quando sai... Tem o ventão na cara, então assim, são fatores que vão empilhados, pesam em você. E você teve depressão no inverno? No inverno, por esses fatores. 2012 para 2013. Eu nem sabia. Então, esse é um sinal, isso é uma coisa muito real. Nem sempre a depressão é aquela pessoa que está deitada o dia inteiro.
ou aquela pessoa que não está mais tomando banho, entendeu? A pessoa que está sorrindo, ela pode estar em depressão. Isso é muito importante porque você tem que tomar muito cuidado da forma que você interage. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe a luta que está rolando do outro lado da conversa. Então era aquela história. O canal, ele nasceu em janeiro de 2013. A depressão, ela se deu de 2012 para 2013. Sim. Então foi ali, ó. Tipo, o canal nasceu, não estava tudo bem. Mas era uma forma de, que nem eu falei, de sublimar, de pôr para fora. Então, assim, eu ali, a cada vídeo me esvaziava um pouquinho. E aí essa depressão ela foi melhorando, teve terapia, teve todo um acompanhamento, porque é uma doença. Sim. Então é muito importante ter a consciência de que não é frescura. Você, quando não está se sentindo bem, se você falar com alguém, você não está incomodando. E se você sentir que está incomodando, converse com outra pessoa. Sim. O segredo é terapia, é falar, porque só no momento que você fala que não está tudo bem, as outras pessoas podem te ajudar. Sim. Sozinho e depressão não existe. É um barco com 2 remos. Você só consegue mexer em um. Se você ficar remando com um remo só, você vai ficar rodando preso no mesmo ponto. Então, assim, tem que ter a ajuda de profissional. Sim. Também tem aquela história, tomei mal, vou pro bar. Não, o bar nunca curou nada. O bar, ele joga para baixo do tapete, ele coloca coisa em cima, ele tampa o problema continua vivinho ali. Então, assim, depressão, tá se sentindo estranho, tô meio mal, meio triste demais, não tenho vontade de sair do quarto, não vou tomar banho hoje. Quer dizer, se for no inverno, tudo bem, uma vez, mas um dia firmeza, mas assim, você tá uma semana sem tomar banho. Entra aí, tem um grupo de psicólogas aqui da Irlanda, Psicólogas de Irlanda, alguma coisa assim. Procure no Instagram. Instagram. Que manda um inbox lá, procura ajuda, procura terapia, que é uma doença que você tem que tratar com profissionais que estão preparados para tratar. Aceitar. Você, em algum momento, antes de você começar a fazer terapia, você achava que, não, talvez você foi relutante em algum momento? Totalmente. Porque é difícil você aceitar que olhar você no espelho e falar assim, e aí, tamo mal. Era primeiro vitamina D, é inverno, não tô ganhando muito bem. Buscava se conformar com a situação. Só que aí chegou uma hora que não tinha mais desculpa. Que aí eu olhei e falei assim, cara, tá acontecendo uma coisa muito séria aqui. E faz tempo. Aí que eu fui conversar e foi assim, na hora que eu falei, não, vamos lá, começou a movimentação, terapiazinha, já começou a andar, e aí eu vi que a melhora foi vindo, e aí eu falei, cara, era isso aí mesmo. Se eu tivesse antecipado essa busca por ajuda, eu não teria sofrido tanto. E foi o inverno da Irlanda que me botou lá, hein? Eita. Uma coisa importante de falar, eu tava falando com alguma amiga, que às vezes a gente tem coisa pra falar. Talvez aqui, às vezes, muitas pessoas vêm sozinha e não tem algum amigo que já tá há muito tempo e talvez quer falar pra alguém na família no Brasil. E aí muita gente ouve assim da mãe, você tá insatisfeita aí? Volta pra cá. Mas não é isso que você quer. Triste. Muito triste. É porque é o caminho mais fácil. Exato. Tipo assim, entendo essa mãe e entendo esse filho que pensa em voltar, porque é lá que tá o conforto. Lá que tá a proteção, lá que tá a segurança. Ou talvez a pessoa nem quer voltar. Ela tá com um problema aqui, aí a mãe fala, volta, aí a pessoa, mas não é o voltar, é outra coisa que a pessoa não sabe o que é. E aí ela não tem com quem conversar, porque a mãe fala, se tá ruim aí, volta. E aí, às vezes, não tem um amigo aqui que saiba... Porque, assim, as pessoas aqui, a maioria conhece a gente na Irlanda. Poucas pessoas têm gente que vem do Brasil e já conhece há muito tempo. Então, às vezes, essas pessoas ficam Fica num momento que você fala assim, literalmente não sei o que fazer. Aquela bifurcação, você tá parado aqui no ponto da bifurcação e você fala assim, e agora? Um lado, mamãe chamando, confio em mamãe. Sim. Do outro lado, o meu coração falando pra eu ficar, mas eu não tô feliz aqui, não está legal. E agora? De novo, terapia, velho. É simples. Eu tô numa fase de que a maioria dos problemas é resolvido, ou pelo menos direcionado para a solução, na terapia. Porque a terapia, eu gosto de falar que uma sessão de análise, ela é você solto no seu cérebro, num labirinto, e o analista é aquela pessoa que fala assim, direita agora, esquerda agora. Você anda no seu labirinto, não é ninguém te puxando pela mão, mas você tem uma pessoa que está em cima, que conhece os caminhos já direcionando. Então, assim, no momento que você se sentiu preso, bifurcação, chama como quiser,
procura terapia. Sim. Se você pensar, eu preciso de terapia, e o seu próximo pensamento falar assim, não precisa não, precisa sim. Precisa. Terapia é uma coisa que tinha que ser tipo igual almoçar e jantar. Sim. Porque assim, não é frescura, é necessário você se conhecer. Porque é aquela história, no momento que acontece alguma situação e ela gera um incômodo em você, isso diz muito mais sobre você do que sobre a situação. Sim. Só que você só vai saber o porquê disso causar um incômodo em você se você se conhece. Então, se conhecer é essencial. Então, o recado para o Setembro Amarelo e para todos os outros meses de todas as outras cores, terapia, rapaziada, a parada vai te fazer voar. Simples assim. Até gente que fala assim, eu não quero pagar a terapia. Às vezes, cabelo caindo, tem várias coisas externas também que a pessoa prefere ir lá pagar um médico, um dermatologista, alguma coisa, e que se fizesse terapia, às vezes estresse, ansiedade, outras coisas que investindo no terapeuta, talvez você não precisava investir no dermatologista. Sem dúvida. É tipo assim, não menosprezando o dermatologista, que ele com certeza sabe muito mais coisa que eu em relação à pele. Inclusive eu preciso no dermatologista. Mas é essa a ideia. Elaborando os problemas, você, vamos usar a ansiedade. Ansiedade, eu gosto de pensar que a ansiedade é excesso de futuro. Você está vivendo agora, só que você está no timeline, no tempo, você está agora, só que a sua cabeça está sempre no que vai acontecer daqui a pouco. Sim. O que vai ser depois que acabar de gravar? Quando que o vídeo sai? Será que o pessoal vai gostar? Será que eu falei alguma besteira? Isso tudo é ansiedade. Sim. Porque não importa. E se as pessoas não gostarem? Só que e se elas gostarem? A gente só vai descobrir lá, quando o vídeo estiver pronto. Então, a gente deixa de viver a gravação do vídeo para querer adivinhar o que vai acontecer depois que o vídeo for pro ar. Isso é ansiedade. E a gente tá perdendo o momento aqui. Total. E aí, o tratamento da ansiedade, ele te puxa pro presente e fala assim, curte a gravação. Depois a gente vê o feedback. Então, aqui tem muito disso. Será que eu vou conseguir agendar o visto? Será que eu vou conseguir? Será que vai acabar os euros antes? Quando será que abre a escola? Quando será que eu vou conseguir embarcar? Será que eu vou conseguir viajar? Não quero voltar pro Brasil. Calma, fera. Vive hoje. Vê a aula. Sai da aula, vai tomar uma pint. Vive a pint. Não fica pensando qual que você vai tomar depois. É essa agora. Então, e esse comportamento acelerado do querendo logo amanhã, a Irlanda potencializa isso no máximo. Sim. Porque você tem sempre que, quero chegar no meu objetivo e eu tenho que estar sempre um passo na frente. E aí você nunca está um passo na frente. Esse passo na frente não existe. Ele tem um passo depois. Você não consegue dar 2 passos com a mesma perna de uma vez. Você tem que dar um passo, depois você dá com a outra perna, depois dá com a outra perna. Só que a gente vive querendo dar 2 passos com a perna só no mesmo tempo. E aí a gente deixa a vida passar. E quando para lá na frente, olha para trás e fala, nossa, olha quanta coisa. Perdi. Tô 10 anos na Irlanda já. Perdi 3 com ansiedade. Aí tá, planos para o futuro. Já quero marcar minha consulta aí com Vamos. Mário psicanalista. Não que eu precise, não preciso. Plano é bom. Se não faz terapia, todo mundo. Faz terapia. Já Estou esperando esse se formar. Dica pra quem tá na Irlanda, faz terapia com um analista do Brasil que você paga em real. É isso que eu ia perguntar, é verdade. As terapias que você fez aqui foram todas com profissionais Tudo no do Brasil, tudo no Brasil. Até mesmo porque eu já tentei fazer. não quero me expor, mas eu tentei passar com um psicólogo aqui. E eu acho que a barreira da língua, por mais que você fale inglês, pelo menos eu não conseguia me expressar. Eu acho que também a cultura. Muita coisa. Se bem que, assim, psicólogo, analista, eles são meio que trabalhados ali na mesma coisa, independentemente da língua. Mas eu acho que, pelo menos pra mim, conseguir me expressar em português é muito importante. Sim, Então... o inglês ele é um elemento estranho, independente de quão confortável você tá com a língua. Sempre será um elemento estranho. Sim. E quando você tá falando de coisas tão particulares, que são difíceis de você falar em português, não porque você não consegue explicar, mas o inconsciente ele vai segurando, ele não quer que aquilo saia. E aí se você tem que romper essa barreira e ainda falar inglês, pode ser que consiga, mas talvez não vai causar o mesmo efeito. Então assim, eu fiz 3 sessões com um terapeuta irlandês. Foi legal, mas teve essa sensação do tipo, eu não tô conseguindo entregar o que eu quero entregar e nem o que ele espera. E aí eu fui pra terapia em português e aí vai muito mais fácil. Então tá aí a dica. Fica a dica. Paga no Brasil mais barato. E os planos pro seu futuro?
Planos para o meu futuro. Pro seu futuro. Sem querer jogar ansiedade em você. Não tenho mais. Isso aí Ai, já está totalmente controlado. Trabalho. Os planos, eles existem, mas eu só quando... Não, é só quando porque assim, gira em torno da psicanálise. Então, assim, quando eu estar habilitado para ser um psicanalista... Você vai mesmo trabalhar com psicanálise? Eu quero trabalhar com criança. Ai, sério? Eu quero trabalhar com criança, eu tenho planos de... Claro, eu vou ter que viver disso, então eu tenho que ganhar dinheiro, porque vivemos num mundo capitalista que não dá outra escolha. Mas eu quero pegar uma fatia, uma porcentagem e tratar de crianças carentes. Ai, que legal! Pelo seguinte, por que criança? Eu quero saber, porque... Porque assim, amanhã estarei velho. Quem vai cuidar de mim são as crianças de hoje. Sim. Se as crianças de hoje não estiverem bem, elas não vão ser bons adultos, elas não vão cuidar bem de mim. Sim. É um pouco egoísta isso. Mas eu penso assim, o colateral desse egoísmo vai fazer bem para muita gente. Entendeu? Então eu me pauto nessa. Ajudar crianças hoje é ajudar o adulto a se tornar um adulto bom amanhã. Sim. Esse adulto vai precisar cuidar de mim. Porque eu já sou uma velha. Eu tenho essa característica aqui, só que eu sou uma senhorinha de 85 anos aprisionada nesse corpo. Eu vou sair daqui, já vou tomar meu chá e dormir. Nessa linha, nessa pegada. Porque, assim, comportamento caseiro, essa coisa de ficar em casa, às vezes sou meio rabugento, aí eu falo assim, cara, eu já sou um velho. Eu imagino quando e ainda consigo me locomover, imagina quando eu estiver... Sem dor, que essa cabeça de velho e o corpo sofrendo. Eu preciso de alguém para cuidar de mim. Então eu penso assim, cuidar da criança é essencial, porque é o futuro. O adulto é legal, tem que cuidar também, porque todo mundo merece ter uma vida boa, viver bem. Mas eu penso assim, o reflexo vai ser muito maior cuidando de criança. Então, planos para o futuro. Me formar psicanalista, estar habilitado a atender pessoas e viver isso. Então, a gente que está aqui na Irlanda não vai poder passar com você? Pode. Só não pode passar quem já tem afeto. Tipo assim, a gente está se conhecendo hoje. Maravilha. Pode ser que até lá a gente crie um vínculo, aí não pode. Entendi. Porque se houver afeto, interfere. Então, assim, eu não posso tratar familiar, não posso tratar amigo próximo. Mas aí sempre tem aquela história do tipo assim, você precisa ser minha amiga, mas eu conheço um analista que faz. Então, assim, o plano para o futuro, ele tá... Todas as minhas fichas estão na psicanálise, porque eu me encontrei ali. Ai, que legal! Eu me encontrei ali. Então, eu falo assim, cara, mais uma mudança, né? Porque eu fui da área de TI para o marketing e vendas, e agora eu vou para psicanálise. Mas então, assim, muito legal. Da exata extrema à humana extrema. Caraca! Isso aí é a Irlanda, velho. Isso aí é a Irlanda. Que louco! E só mais detalhando, você pensa em atender crianças do Brasil? Você pensa em voltar para o Brasil em algum momento? Não penso em voltar para o Brasil. Você quer ficar aqui para sempre na Irlanda? Também não. Aberto a O possibilidades. futuro a Deus pertence. Tipo assim, eu gosto muito da Irlanda, me identifico muito com a Irlanda, mas eu não fecho a porta de outros lugares. E também depois, eu não sei se você já tinha viajado antes de vir para a Irlanda, você já tinha ido para algum outro país? Não. Uma vez que eu também não. Uma vez que você vem para a Irlanda, caraca, o mundo é muito grande. Tem muita coisa diferente. Muitos países, muitas pessoas. Essa sede de beber em novas fontes, ela se desenvolveu aqui em viagens. Então eu penso assim, cara, legal. Eu vivi 26 anos já no Brasil. Se eu der muita sorte, viver até os 100, um quarto já foi no Brasil. Então beleza, eu tenho mais 3 quartos. Tá sendo uma beirada agora aqui na Irlanda e na Europa. Vamos ver. Então assim, eu penso assim, tipo, hoje não. Eu penso em ficar aqui por mais alguns anos. Mas pode ser que eu fique para sempre, pode ser que volte pro Brasil, pode ser que eu vá para outro lugar. Tipo, não penso nisso porque eu sei que pensar nisso agora não resolve nada. Sim, até mesmo porque 10 anos atrás você pensava em vir para a Irlanda, trabalhar 6 meses, voltar para o Brasil, pegar seu job de TI. Enfim, você já sabe, já fez o caminho das pedras, como o André falou, né? Quais dicas que você gostaria de ter? É que muita coisa mudou de 2011 para hoje em dia, mas tem alguma dica que você queria ter tido antes? Você deu bastante dica aqui, já, na verdade, mas tem alguma coisa específica que você falaria para quem tá pensando em vir para cá, talvez com medo, que você falaria, olha, vai? Cara, tenho uma dica. É uma dica que eu não vejo ela frequentemente nas dicas que a galera dá. Das 5 dicas, sério. Se a gente for segmentar, dá para fazer um numeral de dicas. Mas assim, a primeira quer sair do Brasil?
Pra qualquer lugar, não precisa ser Irlanda direto, não. Quer sair do Brasil, quer viver em outro lugar, quer desbravar um mundo novo, pesquisa sem preguiça. Eu acho que é o principal, porque assim, hoje em dia tem muita informação online, mas também tem muita desinformação online. Aconteceu essa semana, uma pessoa me mandou uma mensagem e falou assim, Mário, estou muito preocupado com a violência na Irlanda e estou pensando em desistir. Aí eu falei assim, que violência na Irlanda? Falei, vamos ver mesmo. Aí eu, tipo assim, vou mostrar pra você que o que você tá com medo não existe, você tá inventando esse medo. Eu falei, qual violência na Irlanda? Aí ele falou assim, fiquei sabendo num grupo que tem muito naná. Eu falei assim, quantos são muitos nanás? É uma galera. Tá bom. Mas o que essa galera faz, onde que ela fica e quantas pessoas tem? Eu mostrei pra pessoa que ela estava construindo na cabeça dela um cenário de horror que estava fazendo ela pensar em desistir. Aí eu falei pra ela, você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem que ouvir depoimentos e você não tem que repetir internamente o que você ouviu. Você não precisa pegar isso como verdade. Pensa. Com esse monte de informação que você vai arrumar na sua pesquisa, onde que isso encaixa na sua vida mesmo? O que isso impacta? Puxando a questão da violência. Eu também fiquei sabendo do problema de violência daqui. Em 2011 já tinha. É ruim, tem os moleques e tal, não sei o quê. Fiquei pensando, cara, olha o meu tamanho. 2 caminhos. O primeiro, a minha perna é muito grande, eu corro muito rápido. Ponto 2, se eu fechar a cara, estiver andando na rua e fechar a cara, eu já consigo repelir alguns. Estranhos. E a terceira via se tiver lá na frente, atravessa a rua. Sim. Eu poderia ter me desesperado, só que eu pensei, cara, cresci na leste. Pois é, então aí... Como assim, mano? Os moleques vão me assustar? Eu falei, não, eu tenho que aprender como que eles se comportam para eu evitar esse comportamento. Então, assim, é aquela história. Pesquisa. Se você pegar o que está no grupo e falar essa é a verdade, não vem mais ninguém. É guerra civil. É os caras chutando velho na rua. Não é assim que funciona. Os grupos são muito bons, como você falou, mas você precisa ter um ponto de vista Tem que diferente. chegar uma hora que você tem que sair do grupo e falar assim, beleza, peguei essas informações, joga na sua mesa e faz a sua interpretação. Sim. Não repete. Então, assim, pesquisa sem preguiça. Não vai entrar no perfil das pessoas. Eu quero ir pra Irlanda, é muito violento. Fera, ninguém vai te responder e falar assim, é ou não, por isso, por aquilo. É complexa a resposta. É muito exato. O pessoal tenta, tipo, eu boto o box de pergunta no Instagram e eu falo assim, eu respondo em um stories. A resposta tem que caber em 15 segundos. Às vezes a pessoa faz uma pergunta que fala assim, cara, são tantos fatores que deixam uma resposta tão complexa que não cabe em 15 segundos. Porque também é aquela história, essa é a minha ótica de ver o mundo. A sua é diferente, a dele é diferente. Que aí volta lá pra psicanálise toda, porque a sua história desde a sua infância é Interfere totalmente na forma que você enxerga a situação atual. Então assim, Mário, a Irlanda é boa? Maravilhosa. Tô há 10 anos aqui. Conheço gente que ficou uma semana e foi embora. Sim. Então isso exemplifica essa questão. Então nem sempre a opinião da outra pessoa é a sua verdade. Então você tem que... É uma frase que eu coloquei no meu Instagram. Eu não quero que você pense como eu quero que você pense. Rompe a primeira camada da cebola. Você tem a situação. Você vem, bate na primeira camada, você não se conforma com ela. Tem mais coisa embaixo. Pensa mais um pouco. Pensa meia horinha a mais. Você vai começar a ter que tirar conclusões que você não tirou imediatamente. É esse o lance. Tipo, a rede social, ela entrega muito rápido, porém muito superficialmente as coisas. Sim. Requer mais, tem que esmiuçar, você tem que pensar mais. Então a dica que eu dou, pense mais e escreva menos. Pesquise mais. Pesquise sem preguiça, leia sem preguiça mesmo. Vê o vídeo inteiro, porque rola a pergunta no comentário, eu falo, mano, eu falei isso no vídeo, vê o vídeo inteiro, sem preguiça. Valoriza o trampo, velho, pelo amor de Deus. Então assim, a dica máxima para qualquer coisa que você e vocês do futuro vão fazer, pesquise muito, sem preguiça, leia e pense sobre as coisas. Só pra gente terminar, senão eu Não fico aqui até quero, amanhã. Eu também não quero, quero. não. Senão a gente fica até amanhã. Mas você consegue pensar em coisas... Por exemplo, tá cheio de emprego agora. Você tá vendo? Cheio de emprego agora. E uma dos medos das pessoas é, será que eu vou conseguir emprego? Não, parece também sensacionalista, né? Tá chovendo emprego.
Mas tem bastante tá emprego. diferenciado. Eu vejo, tipo assim, plaquinhas na frente dos lugares, assim, com mais de uma vaga dentro do mesmo lugar. Chefe... Isso é raro, nunca vi. Eu também não. Era nunca uma vi. ou outra plaquinha ali. Agora, assim, eu preciso de chefe, assim, floor, não sei o quê. E uma do lado da outra. Porque tá abrindo, então Sim. a gente tá esperando aí. Isso é uma coisa que eu acho que tá muito positiva. Tem alguma outra coisa que você consegue lembrar pra quem tá vindo? Além do trabalho? Eu acho que é Pós-pandemia, irmão, acabou a pandemia. Mais positivo já que estão isso. vacinados. Tipo assim, quando abrir, eu entendo assim, quando abrir mesmo, falo assim, ó, estudantes internacionais venham. É porque tá realmente controlado. Sim. Então, isso é por esse momento que a gente tá aguardando desde o final de 2019. Tipo assim, ó, abriu, voltou. Então, eu penso assim, você que tá querendo vir pra cá, tá planejando, pega a primeira dica, e aí você pega o que eu vou falar agora e bota tudo no mesmo cesto. A gente venceu, mano, a pandemia. Só falta acabar o jogo. A gente já tá ganhando, só falta esperar o apito final. Então segura mais um pouco. E quando vir pra cá, vai pegar dificuldade, vai pra cima. Você fala, cara, eu passei por uma pandemia. Pô, exato. Nada pode te parar mais, mano. Você venceu uma parada que é invisível. Você tá vivo. Então assim, ó, pesquisa antes. E quando chegar, pra cima. Simples assim. Sem medo de ser feliz. É isso aí, o barato é doido. Mário, obrigada. Eu que agradeço, foi uma delícia, velho. Que papo bom que demais. massa. Obrigada, pessoal aí. Produção toda aí. Produção foi muito bem recebida. Dá um corte, hein? Foi muito bem recebida aqui na Icon, teve suquinho, teve as paradas, me senti muito tem mais bem. Comida agora, vai ter mais Agora comida aí. a gente vai pra cima ali, mas obrigado Obrigada a você. pelo convite, pelo espaço, por tudo. Obrigada. E vamos Espero que vamos. quem sabe, no futuro a gente tenha parte 2. Só me Você chama. contando, Todo não, mundo a gente tem vai- meu contato, é só falar, Mário, pensamos aqui, dá pra fazer mais um Tal, vídeo daquele lá. Eu falo assim, então. vamos agendar Ai, e vamos não, que vamos. não oferece, que a gente Me não chama, vai eu sempre me chama, que eu adoro esse tipo de papo. Entendeu? Massa. Que é... E tem muita coisa pra falar, né? Não, dá pra ficar... Dá. Até amanhã. Se você quiser, você encerra esse, abre Já outro, faz a o gente segundo. só muda de lugar e faz a parte 2, né? Ai. Não, mas foi muito bom, obrigado. Obrigada a você. Você quer deixar suas redes? Pra quem ainda não conhece, se vocês não conhecem. Me procurem lá, rapaziada. Você pode botar no Google Mário na Europa, você vai me achar, vai aparecer vídeo, vai aparecer Instagram, mas é basicamente Instagram Mário na Europa, o Twitter Mário na Europa, o YouTube Mário na Europa. É só chegar que é nóis. A gente vai colocar tudo na descrição.